Fala, meu lindo! Estamos aqui hoje muito feliz porque a mensagem de hoje é em Lisboa. Nós estamos aqui glória a Deus. Pela primeira vez isso acontece na nossa vida, a gente está muito feliz. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês e para você que está na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você for. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. É muito importante, já curte. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, manda para o máximo de pessoas. Sabe, compartilha, comenta. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. Porque toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 43, diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara todos os seus sustentos com médicos e não podia ser curada por ninguém. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e imediatamente cessou o seu fluxo de sangue. Eu já devo ter falado dessa mulher, ela deve estar enjoada de mim umas 300 vezes pelo menos, porque é uma das histórias que eu amo da Bíblia, porque revelam quem Jesus é de uma maneira doce, revelam quem Jesus é de uma maneira amorosa, sensível às nossas dores, e que é o Jesus da Bíblia, diferente de muitas vezes aquele que é apresentado para nós. Jesus é esse Jesus da Bíblia, apaixonante, sabe, de que você não consegue fingir que não se encontrou com Ele. Tudo muda quando você se encontra com Ele. Eu quero entrar no texto, mas antes eu quero fazer o prelúdio disso tudo, que é a razão de eu lembrar dessa história para contar a vocês e para trazer essa palavra. Eu tenho visto e recebido muita mensagem de tanta gente. A cada dia que passa, mais aumenta-se o número, mas de pessoas que não conseguem entender o que são, não conseguem entender como tocar a vida, não conseguem compreender por que as coisas não acontecem, ou mesmo acontecendo, parece que o coração não é saciado. Eu recebo mensagens de todos os tipos, desde pessoas muito pobres a pessoas muito ricas, e a fala é exatamente igual. Eu sinto um vazio dentro de mim. Eu não consigo preencher. Eu ouço o pobre dizendo: eu vou no mercado e compro tudo que está na promoção. E eu ouço o rico dizendo: eu vou na Louis Vuitton e compro tudo quanto é bolsa. E nada me sacia, nada preenche o vazio. E aí você vê pessoas extremamente famosas e que às vezes nos chamam, e elas têm tudo, mas quando nos chamam dizem que não tem nada. Então eu começo a me questionar: por que nós vivemos numa geração onde o Evangelho é acessível e mesmo assim tão poucas pessoas acessam o Evangelho? Que estranho é isso que nós vivemos, de saber que Jesus pode ser pregado e é um privilégio conhecer Jesus, e mesmo assim tem pessoas que vivem a vida inteira e não conhecem Jesus de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa: o vazio tem uma explicação. Você não sabe o que colocar para preencher, porque se você soubesse, você colocaria. Convenhamos que quando você vê os desesperos coletivos de pessoas que de maneira
absurda, às vezes tentam preencher esse vazio com coisas esquisitas, tentam fazer de tudo para tampar o vazio, e fingem com sorrisos, fingem com publicações, mas que você entende que lá no fundo tem algo errado. Sabe, essas crises internas que assolam a minha geração, eu sou extremamente conectado com a minha geração, eu não estou desconectado da realidade, eu sei o que é o mundo, e o mundo é isso, é um coletivo de vazio, de pessoas vazias, que decidem a sua vida todos os dias, que caminham pelas cidades, pelas estradas, e cometem às vezes atrocidades que não têm sentido, e tudo isso está conectado ao vazio que carregam dentro de si. Brigam por motivos idiotas, se matam por motivos fúteis, perdem a vida por motivos que não têm sentido algum, quando não as próprias tiram a sua vida, tentando preencher e não conseguem, e até ouviram falar de Jesus em algum momento, mas porque ouviram falar de Jesus de maneira errada, não se entregam de maneira completa. Foram apresentados a Jesus de maneira diversa, então não conseguem entender quem Jesus é. E eu quero que você entenda, meu lindo, há uma forma de preencher o vazio que existe dentro de nós. Oh, aleluia. Eu quero que você grave no teu coração. Você pode ter começado o vídeo, você pode ter entrado nessa mensagem, você pode ter entrado no Altice Arena sentido um vazio, mas eu quero declarar no nome de Jesus que quando o vídeo acabar, ou até mesmo que ele se acabe, antes que ele se acabe, antes que termine o nosso encontro, esse vazio vai ser preenchido de uma maneira extraordinária. E eu quero começar logo a falar. Eu quero mostrar para você o que a compreensão errada sobre Jesus faz com a gente. Como nos afasta entender errado quem Jesus é. Minha paixão falar sobre. Então me desculpa se eu não consegui alguma coisa, mas entenda, é porque isso é maravilhoso. Jesus ele está andando por uma cidade, e havia uma multidão em volta dele. Sempre aonde Jesus estava tinha uma multidão em volta dele, porque, bom, era Jesus, ele era o homem mais famoso, ele é o homem mais famoso, mas a fama dele não era por conta da beleza, não era por conta do talento, a beleza dele era por conta do poder. Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, todo mundo queria estar perto, tocar nele. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Todos estão em volta, todos apertam ele, e ele está andando. E eu fico imaginando que se eu fosse aquela multidão, eu faria igual. Eu correria para perto, eu tentaria tocar nele, eu tentaria puxar um assunto, eu abraçaria, eu faria alguma coisa, alguma confusão eu ia fazer, porque eu me conheço. Só que aí a Bíblia diz que no meio da multidão tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. O que a mulher tem? Um fluxo de sangue. E entenda, quem é mulher sabe do que eu estou falando. O que é um fluxo de sangue? Eu confesso para você que eu não sabia o que era, até o dia que eu casei e descobri. É tenso, irmão. É uma coisa absurda. A gente sofre antes porque tem a TPM que vem antes do fluxo. Então a gente sofre no fluxo, no pré-fluxo, no pós-fluxo, a gente sofre. Mas você tem que imaginar que é uma mulher, um ser feminino, às vezes mais frágil, que tem uma bomba hormonal dentro de si. Tem mulher que fica brava, tem mulher que chora, tem mulher que não tem TPM. Essas mulheres deviam ser, sim, premiadas. Existem mulheres que batem nos maridos. Por quê? Porque é uma alteração hormonal muito profunda que acontece. Então você tem que imaginar que essa mulher, ela tem isso não há 5 dias, ela tem isso há 12 anos. Irmão, essa mulher é mais louca que o Batman. Essa mulher, ela tem uma crise gigantesca. E ela carrega dentro de si um vazio existencial muito grande. Porque a Bíblia diz que ela tentou de tudo. Ela gastou tudo que tinha. Quando você entende as mazelas do que era ter um fluxo de sangue nesse período bíblico, nesse período da história,
você vai entender que porque ela tinha um fluxo, ela era impura, e porque ela era impura, ela não podia abraçar ninguém, cozinhar para ninguém, ela não poderia ter contato com as pessoas, porque tudo que ela tocava era impuro. Então entenda, o que ela vive é terrível, só que o maior vazio da vida de alguém não é não ter recursos, é não conhecer Jesus. Eu vou repetir para que você nunca mais esqueça: o maior vazio de um ser humano não é não ter recursos, muitas das vezes sequer para comprar comida. Não é, porque isso alguém vem e dá jeito. O maior vazio do ser humano é quando ele não conhece Jesus de verdade. Você pode ter a despensa vazia, você pode ter às vezes a sua garagem vazia, mas se o teu coração estiver cheio da presença de Jesus, mesmo com a garagem vazia, mesmo com a despensa vazia, há sorriso no rosto, esperança de dias melhores, porque é isso que o Senhor faz em nós. Jesus, Ele preenche todas as lacunas em aberto do nosso coração. É a plenitude que muitos não conseguem entender. Eu, quando ouço, entendo hoje, com mais idade, que alguém diz: olha, ele é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro. E aí eu entendo que dinheiro não traz essa felicidade que se promete trazer. Não, ela compra momentos, mas a eternidade só o sangue de Jesus pode comprar. Sabe, ela compra prazeres, mas a satisfação é só o eterno que consegue promover dentro do nosso coração. Lindo, eu conheço amigos que têm Ferrari e elas envelhecem, empoeiram, e eles não têm nem graça para andar. Podia ter deixado a chave comigo, mas eles esquecem. Porque imagina, irmão, tu com Jesus no coração andando de Ferrari, que top! Sinistro, irmão. Mas vou te falar uma coisa, essa mulher, ela tem uma perspectiva equivocada sobre Jesus. A expectativa dela sobre Jesus era o que os fariseus colocavam: ele é inacessível, ninguém pode tocar nele, ele é distante, ele não sente a minha dor. A expectativa que o fariseu tinha sobre o Messias era um homem extremamente distante de quem Jesus era. Sabe, a expectativa do fariseu era uma, a realidade de Jesus era o que Isaías havia profetizado, era o que a palavra havia predito, era o que Deus havia desenhado. Não tinha a ver com as expectativas, a linhagem, sabe, a pompa. Não, a Bíblia inclusive diz que Jesus era feio. Nossa, não gostou dessa, irmão? Isaías diz: olhando para ele não haveria beleza para que o desejássemos. Só que tem uma coisa, o castigo que nos estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nunca foi sobre o que está aqui fora, sempre foi com aquilo que está aqui dentro. Linda, não adianta encher a boca de coisa, a testa de botox, não adianta. Se o teu coração for amargo, a boca pode ser linda, mas se jorrar água amarga não tem graça nenhuma. Sabe, a gente vê tantas belezas superficiais. Eu amo aquelas belezas que são muito além do que o estereótipo pode vender. É quando você conversa com alguém, você sente paz, você sente alegria. Eu não sei você, mas tem gente que você senta e ela é um bálsamo para você. Sabe o que é? Ela tem paz, tem Jesus dentro. Aqui essa mulher, ela chega até Jesus e ela começa a revelar como ela entendeu errado. Ela diz com ela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curado. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso tocar nele, porque ele é Jesus e eu sou só uma mulher que tem uma doença, um fluxo de sangue. Então se eu tocar nele, eu posso transformar ele em impuro. Então eu não vou fazer, então eu vou arriscar. E a Bíblia diz que ela vai escondida no meio da multidão, porque ela não poderia estar no meio da multidão. E às vezes a gente faz isso, a gente confunde Jesus com a multidão que segue ele. Lindo, às vezes a multidão que segue Jesus repele a gente de perto de Jesus. Mas aí você tem que estar ligado que Jesus às vezes, sempre será perfeito,
e vai sempre respeitar os princípios do que a palavra diz. A Bíblia diz: Ele vela para cumprir a sua palavra. Não se decepcione porque alguém às vezes que o rodeia não representa quem Ele é. Não deixa que isso impeça você de conhecer Ele de verdade. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus e afastava a mulher, afastava o leproso, porque não podia entrar no meio. Mas a Bíblia diz que ela entra sem ser percebida. Ai, como eu amo isso. Ela entra sem ser percebida. Ela toca na veste de Jesus. Top. E quando ela toca na veste de Jesus, a Bíblia diz que algo acontece. Jesus para. Jesus para. A partir de agora, essa mulher vai descobrir que não tem como encontrar-se com Jesus e passar desapercebido. Não tem como ter um ato de fé, de correr, de tocar e não ser percebido. Ele não rejeita a oração. Ele não rejeita a nossa fé. Ele não nos rejeita. Ele não nos rejeita. Ele tinha todos os motivos do mundo para fazer, mas Ele não o faz. A Bíblia diz que ela toca e imediatamente ela é curada. Mas ela não conheceu Jesus ainda por completo. Ela só conheceu o Jesus que faz milagre. Ela não conheceu o Jesus que é amigo, que é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação, que é o nosso refúgio, aleluia, refúgio e fortaleza. Ela não conheceu, ela só conheceu o Jesus do milagre. Eu quero dizer, tem pessoas que conhecem Jesus apenas uma faceta dele. Tem gente que conhece só a faceta que Jesus faz milagre. Tem gente que consegue viver apenas com uma informação de Jesus: Ele salva. Não, lindo, o Jesus que você serve, que nós servimos, é um Deus de relacionamento. Ele não quer chamar a gente de servo, Ele quer chamar a gente de amigo, de brother. Ei, nós somos amigos, nós somos amigos. Eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo. Por isso que quando você conhece Ele de verdade, você não está mais sem Ele. Ele caminha junto, por isso que o vazio é preenchido. Lembra a mulher que encontrou Jesus no poço? Se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Então a mulher toca, ela morre de medo de Jesus. Ela está, meu Deus, eu estou curada. Mas ela não celebra. Tem mulher aqui? Tem umas gajas aí, é gajas? Eu não sei como é que fala. Não pode falar moça aqui, né? Pode falar rapariga? Quem tem rapariga aí? Tem um monte de rapariga cá. Só pra você saber que tá no vídeo aí, irmão. Coloca no Google aí que não tem problema que eu falei. Não me julgue. Escute. A Bíblia diz que essa rapariga essa mulher, ela tá tremendo de medo porque ela conhece Jesus pela perspectiva do fariseu. Ela está pensando: meu Deus, se ele descobrir que eu estou aqui, eu estou no sal, ele vai acabar comigo. E aí a Bíblia diz uma coisa linda. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E a mulher está tentando sair desapercebida. E Jesus está parado: alguém me tocou. Eu fico imaginando a cena. Todo mundo se afastou de Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceu. Todo mundo se afastou dele. E todo mundo começou a dizer: não fui eu que toquei, não fui eu. Aí o Pedro, que é o mais vida louca dos discípulos, diz: olha, como assim alguém te tocou? Está todo mundo te encostando? Irmão, Jesus tinha 10 motivos assim de sobra desde o primeiro versículo para demitir o Pedro. Sabe, justa causa. Pedro, vaza, some daqui, você é muito louco. Irmão, o Pedro deu uma facada. O Pedro é muito sinistro. O Pedro, como assim alguém tocou? Aí Jesus disse: Pedro, baixa a bola, relaxa. Alguém me tocou diferente. Aí a Bíblia diz que nisso a mulher está tentando passar. E quando ela percebe que não vai rolar, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir. Entenda, você quando se encontra com Ele, não vai dar para escapar, não vai dar para fugir. Não tem como, Ele vai alcançar. Não adianta. Você pode ter caído nesse vídeo de paraquedas. Olha que coisa, Ele te pegou. Você foi achado. Ele saiu atrás da ovelha que se perdeu e Ele achou. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher vem até Jesus tremendo de medo. Ela ainda está com vazio, ela ainda, sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida, ela ainda não está transformada. Ela está,
eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu vestido. Ela está dizendo, eu sei quem eu sou. E o silêncio de Jesus está dizendo, não, linda, é eu que sei quem tu é. Tu não sabe nada a teu respeito. E ela está, eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu manto. Ela está com medo de Jesus ferir ela, porque tem muita gente que vive a vida inteira distante de Jesus, porque pensa que se chegar perto de Jesus vai ferir. Ei, bebê, para. Tem gente que diz, não, é que você não sabe o que eu fiz. Oh, e você acha que ele não? Ô lindo, sabe aquele negócio escondido que você fez no quarto? Jesus estava vendo, né? Ah, mas estava escondido, a porta estava fechada. Ele viu. Então os teus pecados nunca pegarão Jesus de surpresa. Entenda, você não vai conseguir constranger Jesus com o teu pecado, mas o teu arrependimento constrange o Senhor. Quando você se arrepende de todo o coração, isso constrange o Senhor, a ponto de Ele perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas e fazer-nos viver uma nova história. A mulher está tremendo de medo, e aí eu olho a cena, eu consigo, não sei como você é, mas quando eu leio a Bíblia, eu consigo imaginar a cena, sabe? Eu consigo ver. E aí eu fico pensando assim, a carinha de Jesus para ela, assim, quietinho. Ô linda, terminou já de falar? Aí quando ela terminou, Jesus só disse uma coisa. Só uma coisa, Jesus só falou isso aqui, ó. Filha. Você não entendeu, né? É que ela foi procurar um curandeiro, e no meio da história encontrou um pai. Ela foi encontrar alguém que podia curar o fluxo de sangue, e ela descobriu alguém que mudaria a vida dela para sempre. Ela foi descobrir alguém que poderia cessar 12 anos de fluxo, mas saiu dali jorrando água de vida eterna. Sabe, as coisas se alteram quando nós nos encontramos com o Salvador. Eu quero que você saiba, uma pregação não é suficiente, saber de Jesus não é suficiente. O que muda a vida do homem é quando temos uma experiência verdadeira e genuína com Jesus. Quando você conhecer Jesus de verdade, nunca mais você sentirá vazio dentro de você. Ele é poderoso para preencher todas as lacunas da sua alma, e Ele é o único que pode fazer. Ele perdoa, Ele salva e leva para o céu. Só Jesus é a receita completa. Jesus olhou para a mulher e disse, filha. Eu fico imaginando que a mulher estava assim, ó, tremendo de medo. Aí Jesus falou, filha. Eu imagino o Pedro. O Pedro. Ele chamou ela de filha. Porque o Pedro é meio cabeção, irmão. Pedro é filha dele? A multidão está tudo assim. Nossa, filha. Ele chamou de filha. Irmão, é que você, se você não for pai, você não vai entender quão precioso é poder chamar alguém de filho. De verdade, quando nasce um filho, eu sei que é clichê, porque quando eu não era pai, todo mundo falava assim, quando você for pai, você vai ver o que eu estou falando. Irmão, é muito louco, é muito doido. Existem 2 momentos da vida que são extremamente marcantes. Quando você pega aquela coisinha, bolinha de carne gostosa e saborosa, dá vontade de comer, você chama de sereno. Daqui a pouco, quando você chama de filho. Mas sabe qual é o outro momento mais gostoso da vida? É quando aquela bolinha de carne olha para você e te chama de pai. Jesus já nos chamou de filho, mas está na hora de a gente chamá-lo de pai. Está na hora de a gente começar a pronunciar essas palavras tão esperadas pelo Criador. Papai, papai. Não existe nada melhor do que quando reconhecemos a paternidade e a graça redentora de Jesus. Não é suficiente saber que somos filhos, precisamos reconhecê-lo como nosso Pai.
A mulher do fluxo de sangue está tremendo de medo. Jesus chama ela de filha, ela para de tremer. E Jesus diz para ela: minha linda. Jesus falava assim, tá? Minha linda, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela chegou até Jesus. É só ver o resumo: com um fluxo de sangue. E ela saiu depois de Jesus sem o fluxo de sangue. Mas o mais importante, o maior milagre, está nas palavras de Jesus. Ela saiu dali sabendo quem ela era. Agora ela sabe. Ela não é mais a mulher sem nome, ela é a filha. E outra coisa importante, agora ela sabe, ela é salva. Talvez você ainda não entendeu, meu lindo, mas quando Jesus preencher o teu vazio, não é só a enfermidade, que muitas das vezes é o que você mais quer, ou a insaciação, não sei explicar o que acontece. Não. O maior milagre que quando encontramos Jesus é que o nosso coração é preenchido, somos chamados de filho e somos salvos. E é dessa maneira que eu quero terminar essa noite. E esta palavra para você que assiste: talvez você chegou vazio, mas você vai sair daqui um filho salvo e cheio da presença de Jesus. Na hora de você entender que Jesus é totalmente diferente do que talvez você esperou. Ele não é aquele que quer te julgar, não. Ele é o nosso advogado. Ele não é o nosso juiz. Um dia será, mas ainda é o nosso advogado. Se você se arrepende, se você entende, abre o coração, não há nada que possa interromper, impedir de você ser salvo pela graça de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, seja num ônibus, num carro, na casa, aonde você estiver, você vai fechar os teus olhos. Lembra o que eu te disse? Você pode até ter chego vazio, mas você vai sair completo e cheio. Se a sua decisão é: eu quero viver Jesus, eu quero ser cheio, eu não quero viver longe da tua presença. Tu não és alguém distante, tu é o meu Pai. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e enche-me, porque eu nunca mais quero andar vazio. Em nome de Jesus. Vou abordar a mulher do fluxo de sangue, sabe? Porque Ela tem aquela experiência de medo de Jesus. Por quê? Porque ela não conhece Jesus de verdade. Você pode ficar à vontade, senta. Sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida. Em Lisboa, esse foi o menor dia da minha vida. Quando